Quem vem a mim não terá fome, quem vem a mim não terá sede. Mas o mundo não quer Cristo. O mundo está se afastando rapidamente daquele que é a fonte da vida. Já existem muitas pessoas por aí falando coisas que não se devem a respeito de Deus. Muitos de igrejas protestantes, isso não é de admirar, mas também alguns teólogos católicos, que não são católicos, mas estão no nosso meio, e que começam a dizer que aquilo que é relatado na Escritura não é bem desse jeito. Deus não fez esses prodígios todos. O homem tenta tirar Deus, e o homem tirando Deus, ele se torna um animal. Quem foi que criou o mundo? Se o homem rejeita que foi um Deus todo-poderoso, que na sua infinita misericórdia criou a matéria e a dispôs de tal forma que nós temos vida, surge tantas perguntas, gente, mas tantas lacunas que não tem como ser respondida. Muito mais fácil acreditar que existe um Deus que criou tudo, que criou o homem para um bem supremo. Mas já tem uma pancada de gente dizendo isso que escutamos na primeira leitura, do maná do céu. Deus não tirou esse povo do Egito. Então, como responder essa pergunta? Um país que é o mais forte que existia em guerras, país bélico, que sabia guerrear como ninguém, dominava o mundo, muito mais do que os Estados Unidos. De repente ele manda todos os seus escravos embora assim, do nada, nada. Simplesmente nós paramos um pouco, refletimos, nós estamos fazendo muita coisa ruim com vocês. Então de agora em diante nós vamos liberar todos os nossos escravos. Vocês vão embora e pode deixar que nós vamos assumir o trabalho, viu? Isso não existe, gente. Um país que era tocado por escravos e os seus senhores ficavam na sombra. Agora do nada eles vão mandar ele embora. Se não é o braço poderoso de Deus que fez aqueles prodígios gigantescos, por que esse povo foi liberto? Chegando ao Mar Vermelho, bom, tem que passar o mar. O faraó se arrependeu do que fez e vem com tudo para matá-los. Na frente o mar, atrás o faraó. Não foi Deus que abriu o mar, é que de vez em quando acontece um fenômeno lá, de um vento muito forte leste, e as águas do mar se separam, e dá para passar porque a água fica pela cintura. Mas é um fenômeno que dura pouco, né? Como passar um povo inteiro? Alguém já andou na água pela cintura para ver que velocidade? Meu amigo, você faz 100 metros em 2 segundos, rapidão. Meu amigo, você tem água na cintura, você vai gastar uma eternidade para fazer 100 metros, porque não se movimenta fácil. Com carroças, com tantos animais, tantas pessoas, atravessar o mar com água pela cintura, quanto tempo gastaria? Não só isso, depois ainda Deus tem que esperar o exército todo do faraó entrar, para depois sim que todo o povo de Israel passasse e o exército estivesse no meio do mar, aí sim Deus voltaria. Mas tudo isso eles dizem que é obra do acaso. Se acontece esporadicamente, por que aconteceu naquele dia? É que Moisés era um homem que sabia interpretar as coisas. Nossa, Moisés era Deus, hein? Depois o maná. Deus deu o maná. O que era o maná? O maná era uma seiva de plantas que com o orvalho da manhã e junto com essa seiva se tornava como se fosse uma farinha adocicada. E o povo viveu disso. Mas engraçado, durante 40 anos, em todo o deserto de Israel, porque eles deram voltas e voltas e voltas nesse deserto, havia essas plantas que até hoje ninguém sabe qual é, ninguém nunca viu e nunca vai ver.
Só para dizer que não foi Deus que alimentou esse povo durante esse tempo. E Jesus Cristo? Bom, Jesus Cristo, gente, era um homem muito bom, muito bom. Jesus Cristo era uma pessoa, falava bem, e as pessoas gostavam de escutar Jesus Cristo, mas ele era um homem normal, ele não era Deus, só falava bem. Aquela ressurreição daquela menina Talita Cumi, catalepsia, é uma doença. Ela estava lá, parecia morta, e Jesus Cristo chegou e deu um grito, e ela acordou. Mas você sabe que tem essa doença, você pode gritar, você pode enfiar agulha, você pode fazer o que queira. Ela está como morta. Então por que ela ressuscitou exatamente naquele momento? Como que alguém pode dizer que Lázaro estava durante 4 dias morto? Isso não existe, essa doença não atinge esse tempo. Senhor, já faz 4 dias, não abra, cheira mal, já sentia-se o cheiro de Lázaro fedendo. Quer dizer, estava morto. Lázaro, vem para fora. Como explicar isto? Sabe o milagre do pão? Que 5 pães para 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, que era outra pancada de gente. É que Jesus Cristo, inteligente, via longe, ele viu que cada um tinha um pão. Você não vai sair andando por aí sem comida, né? Então as pessoas saíram com um pão. Jesus Cristo percebeu, manda se sentar. Engraçado que só ele viu isso. Só Jesus Cristo viu que tinha pão. Os discípulos não viram, mas o que é isso para tanta gente? Eles são um bando de cegos. As próprias pessoas que levaram pão também não viram que tinham levado pão, porque de repente começaram a tirar o pão do alforje, mas ninguém viu ninguém tirando, sabe por quê? Porque no final eles queriam coroá-lo rei, porque viram o milagre, mas ninguém viu ninguém tirando o pão. Como que se explica isso? Vocês estão vendo que quando a gente começa a querer tirar Deus, surge muito mais interrogação? Não tem como explicar. E agora Jesus Cristo está dando uma pancada. Vocês não vieram atrás de mim, atravessaram de novo o mar e vieram atrás de mim porque viram os sinais. Não é só por isso não. Naquele tempo o povo tinha um mau costume, gente, que graças a Deus não existe mais. Principalmente aqui no Brasil não tem mais esse costume. Naquele tempo, vocês acreditem se quiser, mas se você desse uma casa para uma pessoa, você desse água, você desse comida, eles não trabalhavam, gente. Eles ficavam em casa. Vocês não acreditam, mas é verdade. Hoje, se você pegar uma pessoa e falar assim, eu vou pagar a tua internet, vou pagar a tua água, vou pagar a tua luz, vou dar a tua comida, vou dar carne, o que mais que você quer? Não, carne tem que ser uma picanha, viu? Também frango, peixe, sim. Você der tudo isso para uma pessoa que hoje no Brasil, ele sai para trabalhar às 5 da manhã pegando ônibus. Mas naquele tempo o povo não saía, não. O povo gostava de ser vagabundo, gente. Aquele tempo, coisa difícil, né? E Jesus Cristo vai dizer, vocês vieram atrás de mim porque eu dei comida. Quer dizer, eles viram que esse homem é capaz de pegar 5 pães e multiplicar de tal forma que todo mundo come. Já não tem mais fome. Vamos atrás desse homem que ele dava de comer, nós temos. Está tudo certo. Não foi pelo milagre, mas pela comida. Infelizmente, isso não muda no ser humano. Era naquele tempo e é hoje também. Se te der tudo na mão, você não vai trabalhar. Quantas pessoas hoje estão dizendo que no Brasil tem desemprego? Será, gente? Quanta gente está correndo atrás de pessoas para trabalhar e não consegue? Meu irmão está procurando gente lá para trabalhar para ele, de monte, nunca acha. Ele paga bem, não paga mal. Mas a pessoa chega e ela pergunta e fala assim, você trabalha de sábado? Tem vale transporte? Tem vale refeição? Hora extra também? O cara foi lá para pedir emprego, já vem com reivindicação.
Mas por que as pessoas não querem trabalhar? Porque se eles não trabalham, sempre tem alguém que dá comida. O Brasil já é comunista, gente. Vocês podem não acreditar, mas já é. Quando eu estava no Mato Grosso, eu fiquei quase 3 meses para arrumar meu chuveiro. Não achava ninguém para arrumar meu chuveiro. Porque as pessoas falavam assim, eu trabalho com isso, mas eu ganho cesta aqui, eu ganho um vale ali, eu ganho dinheiro aqui, uma bolsa aqui, pronto. E assim, para que trabalhar? Nossa, eu tive que buscar uma pessoa fora para ajeitar aquele bendito chuveiro. Vocês estão me entendendo? Quando eu fui fazer o muro aqui embaixo da grade da igreja, há uns 8 anos atrás, já tudo pronto, só colocar uma lajota em cima da outra. O mais barato que eu achei foi 14 mil naquele tempo. Naquele tempo. Hoje seria 20 e tantos mil. Um serviço que eu faria brincando, sorrindo com 3 dias. E eu não sou pedreiro. Meu irmão que é pedreiro faria isso aí, não sei, meio-dia talvez, ou um dia. Mas 14 mil? Você está aí doido, meu irmão? Padre, é o senhor que está querendo, eu não estou precisando. Então, Jesus Cristo fez ou não fez esses milagres? Ele é Deus ou não é Deus? O que dizem essas pessoas? Principalmente isso nasceu dos protestantes. Bultmann colocou isso daí como invenção da comunidade primitiva. Jesus Cristo era um bom homem, mas ele morreu na cruz. Então nós seguimos ele acreditando que ele era discípulo. Então o que acontece conosco agora? Oh, meu Deus do céu, que vergonha. Nós seguimos um cara errado. Vamos falar que ele era Deus e que ele ressuscitou. E pronto. Então os apóstolos se reuniram e começaram a falar isto. Só que, meu amigo, a partir disto, eles sofreram como ninguém. Todos eles acabaram mortos. Nunca mais tiveram sossego na vida. São Paulo, que vai entrar nessa bagunça toda, que eles dizem que é uma invenção, foi flagelado 5 vezes, 40 golpes menos um. Você dá 40 golpes e de repente você errou na conta, e essa pessoa morre, quem vai morrer é você. Então eles davam 39, por tão pesado que era o açoite. 5 vezes São Paulo. 3 vezes levou essa sova com varas, que também ficava moído de molho semanas, quase morto. Foi apedrejado uma vez, chegou a amontoar pedras, ninguém sabia se ele estava vivo. Como desmaiou e quase morreu, ficou ali horas e todo mundo olhando. Não morreu. Foram embora. Depois de muito tempo, São Paulo recobra o sentido e sai do meio das pedras. Os discípulos veem, correm com ele, e ele tem que ficar meses se recuperando. Tudo por uma mentira que eles inventaram na hora. São Pedro está indo, fugindo da morte. Encontra Jesus Cristo fala para ele que é hora de morrer. E ele desce, gritando que é Pedro, para se entregar por uma mentira. Vocês estão vendo como não casa? A igreja foi perseguida desde que nasceu, muitíssimo, onde famílias inteiras eram dizimadas, começando do filho mais novo. Tudo por uma mentira. Os apóstolos foram colocados diante do julgamento. Bastava a eles dizer que Cristo não é Deus, não precisava fazer mais nada. Te chamo aqui particularmente para mim, agora no meu pé do ouvido, você fala que Ele não é Deus, você está livre. E morreram por uma mentira. E hoje o Senhor pergunta para ti: eu sou Deus na tua vida? Ou você ainda acredita que não existe mais verdade? Porque Cristo veio, se uniu de tal forma ao homem, que não tem mais como separar a segunda pessoa da Santíssima Trindade de Cristo Jesus. Não tem como separar, se tornou uma só pessoa. Agora ele se uniu e veio a este mundo, porque realmente dá para entender porque ele veio.
Porque tudo foi muito fácil para ele aqui. Mãe rica, pai rico, muito dinheiro. Todos gostavam dele, muitas festas. Ou será que foi o contrário? Pobre, que não tinha nada. Que perseguido desde que veio ao mundo. E morre pendurado numa cruz. Ele que é Deus, hein? Morre pendurado numa cruz. Mas por qual motivo que esse maluco se tornou homem e morre numa cruz? Se não existe verdade, ele vem falar uma verdade que não existe, cada um tem a sua santa verdade. Vocês estão vendo como não casa as coisas? Ah, mas Deus é bom e misericórdia. Isso aí quem usa muito é o demônio. Nós sabemos que Deus é bom e misericórdia, mas o demônio também usa essas coisas. O demônio não é idiota, gente. Vocês param com essa loucura de achar que o demônio é um burro. A nossa luta nunca foi contra a carne, nem contra o sangue, é contra as ideias que o demônio coloca. E as ideias estão girando por aí. E nisso ele ganha porque ele é muito esperto, muito inteligente. Por exemplo, como é que nós vamos destruir o cristianismo? Simples, temos que destruir a família. Como vamos destruir a família? É muito fácil. Temos que destruir a mulher. Se destrói a mulher, destruímos o cristianismo, destruímos a sociedade, destruímos tudo. E como que se destrói a mulher? Cria-se necessidades para a mulher. Antigamente a mulher não tinha tantas necessidades como tem hoje. Tem que ter sapato, tem que ter roupa assim, tem que ter tanta coisa. E o que acontece com as mulheres que começam a ser empolgadas por isso, por uma mídia que trabalha constantemente para o demônio. O que o marido ganha não dá. Então a mulher tem que sair de casa. Ô inteligência, ô demônio esperto, como nós devemos tirar o chapéu para ele, porque aqui foi atacada de mestre. A mulher não pode ficar em casa, tem que trabalhar, porque tem que ajudar o marido, porque tem necessidades que não haviam antes, tem que se gastar muito para poder tirar a mulher de casa, porque a mulher tirando, ela vai ter que estudar muito. Não casa cedo. Se casa, não tem filhos. Entra no trabalho, não pode ter filhos. E a mulher vai chegando na idade, ela tem um tempo de ter filhos. E agora já não pode ter, porque trabalha fora. E complica-se muito ter um filho. Com quem vou deixar meu filho? Minha mãe está muito velha para cuidar. Que gênio. Temos que tirar o chapéu para o demônio. A igreja ela não vai discutir, nem vai brigar com a mulher se ela trabalha fora. Mas o papel da mulher é ser mãe dentro de casa. Isso ninguém pode substituir. Isso é belíssimo. Você pega qualquer menino, qualquer rapazinho aí de 13, 14 anos, 15 anos, e mostra um menino, um bebê, ele olha. Você mostra uma menina, ela fica, nossa, que coisa. É coisa de mãe. A mãe se empolga, a mulher se empolga com os filhos. Porque isso foi colocado por Deus. Como a mulher se alegra com os filhos. Mas o demônio é inteligente. Criou necessidades para tirar a mulher de casa, para que ninguém tenha filhos, no máximo 2. E assim o mundo vai. Outra coisa, como eu já tenho falado para vocês, que muitas vezes os vossos filhos estão entrando na faculdade e vocês têm culpa, porque vocês ficam muito felizes de um filho hoje ir na universidade é fonte de choro, gente. Teu filho vai rejeitar Jesus Cristo, porque a maioria dos professores não querem Cristo. Eles não gostam de Jesus Cristo, consequentemente odeiam a igreja. Inventam todo tipo de mentira contra a igreja. E o teu filho, claro, vai na escola, ele fica embevecido pelo professor. E o professor começa a falar mal de Deus. Deus não existe. A igreja fez isso, fez aquilo, só atrapalhou, só desgraçou a vida humana. Eles nunca contam a verdade que a igreja fez. E teu filho começa a ter aversão à igreja. E você, como pai, tem culpa, porque você deveria cuidar do teu filho. Você deveria sentar com o teu filho e falar: meu filho, você vai na escola,
Na escola você tem que estudar. Lá tem matérias que você tem que estudar. Que isso sim. Mas cuidado com o demônio, porque o demônio não quer que estude, o demônio quer colocar ideias nos filhos. Porque os professores só têm ideias. Meu Deus, como o demônio está ganhando a guerra. Nós não estamos lutando contra a carne, estamos lutando contra as ideias. Eu não sou chamado, eu não posso ser tolerante, gente. Já falei isso para vocês. O demônio é muito esperto, ele não vai falar, olha, você tem que dizer que a verdade não existe. O demônio não é louco, porque todo mundo acha que tem uma verdade, mesmo que seja errada, mas ele acha. O demônio fala, você tem que ser tolerante. Eu não sou tolerante. Meu amigo, venha cá. As pessoas que pregam 24 horas que tem que ser tolerantes são intolerantes. As pessoas que pregam 24 horas que tem que ser tolerantes, porque só andam errado. Ninguém tolera o que é certo, gente. O que é certo já está por si. Está definido, todo mundo concorda com o que é certo. Não precisa tolerar o que é certo. Casei com essa mulher, sou fiel, ela é fiel. Nós temos os filhos, ensinamos os filhos a viver a verdade de Deus. Todo mundo aceita você ser fiel à tua esposa. Agora, quando começa a ver um punhado de gente, tem que aceitar. Eu não sou chamado a aceitar. A igreja ensina que eu tenho que ser tolerante com a pessoa que erra, com a pessoa, porque ela pode ser que não tenha conhecimento, ninguém lhe ensinou nada, então ela faz sem saber. Então eu tenho paciência com a pessoa, mas nunca, gente, eu nunca posso concordar com as ideias dela, nunca, porque é nas ideias que o demônio trabalha. Por isso que existe muita gente fazendo coisa errada, e todos acham que, todo mundo está achando que é normal. O teu filho hoje está trazendo menina para dentro do quarto e você não faz nada. Deveria escolher a Cristo, porque o Senhor está dizendo aqui, que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Que acrediteis naquele que Ele enviou. E Jesus Cristo trouxe uma moral. Jesus Cristo trouxe o que é certo, nos ensinou o que é certo. Então, se você acredita que Ele é Deus, você faria o que era certo. Meu filho, você quer fazer essas coisas? Muito bem, te dou 10 minutos para sumir da minha casa. Pode fazer o que você queira, mas na minha casa não. Você suma da minha casa, pega as tuas coisas, pega tudo que é teu e suma. Mas as pessoas escolhem o filho em vez de escolher a Deus. Porque não existe mais verdade. A verdade de Deus não é aceita, gente. É um exagero. A Dona Maria da Quitanda pode ter a verdade dela. O seu João pode. O seu José também pode. Mas Deus, o Criador de todas as coisas, que sabe o que convém ao homem, esse não pode abrir a boca. Porque a verdade dele não aceitamos. E é o único que acerta, é Deus. Por isso que o Senhor te dê essa graça de entender que não é tão fácil escolher a Cristo como você pensa. Como eu já tenho dito para vocês, tem gente que faz uma confusão tremenda. Ah, então tudo é certo. Tem gente que faz caridade. Gente, caridade, toma cuidado. Já expliquei para vocês, volto a explicar, porque de vez em quando encontro gente perguntando, que não entendeu. E assim pode ser que tenha muita gente que não entende o que é caridade. Eu posso ver a Dona Maria passando necessidade, vou lá, pego meu carro, faço uma boa compra e levo para ela. E não é caridade. Não é caridade nenhuma. Não tem nada a ver com caridade. A caridade é definida pelo fim último. Eu posso ver a Dona Maria passando fome, vou lá, faço uma boa compra, entrego. E é caridade. O mesmo ato. Uma é caridade e a outra não. Quando que é caridade? Quando eu faço por Cristo, eu não faço pela Dona Maria. O amor que eu tenho por Cristo é tão grande. Eu sinto o amor que Ele tem por mim, que responde, é tão grande, que você sabe quanto Deus ama a todos. Não tem como você sentir o amor de Deus por ti e você não perceber quanto Deus ama a todos. E que Ele sofre quando vê
ninguém fazendo caridade pela Dona Maria, que deveria fazer. Então eu vou lá e me disponho, gasto meu dinheiro, faço, mas por amor a Cristo. E qual a diferença? Que se eu faço porque eu quero agradar a Dona Maria, ela vai falar mal de mim, eu vou começar a falar assim, mas como que pode? E não dá para entender, como é que uma pessoa dessa não enxerga o que eu fiz para ela? Ela ficou no hospital, durante 15 dias eu fiquei lá acompanhando ela, fiz tudo por ela. Como que pode essa mulher não ter gratidão porque eu fiz? Eu fico chateado. Mas se eu fiz por Cristo, a minha felicidade dobra. Se ela me rejeita, se ela fala mal de mim, se ela me condena. Porque felizes serão quando vos odiarem, vos perseguindo, mentindo, disserem todo mal contra vós por causa de mim. Será grande a vossa recompensa no céu. Então, caridade, gente, é fazer para Cristo. Então eu posso ser um espírito, posso ser o que seja, fazer um punhado de coisas, e não é caridade, eu estou fazendo um punhado de coisas de um fim que não é por Cristo. Então existe uma verdade. Agora eu te pergunto para você, Cristo é Deus ou não? Porque se Ele é Deus, tu tens que acreditar, porque Deus sabe mais do que todo mundo. Deus sabe mais do que tudo, então você tem que aprender a fazer reverência. Agora se Ele não é Deus, então sim, está em todo lugar, em tudo, e Ele é mais um entre tantos aí, que dizem que é. O que devemos fazer? Que acrediteis naquele que Ele enviou. Olha, não é para você ficar fazendo coisas, gente. Aqui Jesus Cristo poderia falar assim, gente, o que devemos fazer? Olha, vocês devem fazer o seguinte, vocês devem vender o que vocês têm e dar aos pobres, viu? Você viu alguém passando fome? Dá comida. Não é nada disso, porque Jesus Cristo sabe que antes disso tem que reconhecer que Ele é Deus, porque senão isso não vale nada, meu amigo, não me serve de nada. Tudo que eu vou fazer de caridade eu tenho que fazer por amor a Cristo, não a pessoa, a Cristo. Cristo sempre. E que Deus te dê essa graça de entender esses mistérios. É belíssimo, gente, o que Deus fez conosco. Sabe o que Deus fez conosco? O demônio chegou até Eva e falou assim, não é verdade isso. Não. Deus tem inveja de ti. Sabe por que Ele proibiu você de comer dessa árvore? Que Ele sabe que se você comer, você vai se tornar Deus. Sabe o que Deus fez com isso? Deus em Cristo, na nossa humanidade, uma única pessoa. Eu sou chamado a não ser o Padre Angeloto, eu sou chamado a ser Cristo. Então eu sou chamado a ser um com Cristo, eu sou chamado a ser um com Deus. Deus tem inveja de ti, Ele não quer que você seja Deus. Ao contrário, Deus mostrou que Ele quer me fazer um com Ele. Gente, você sabe o que é ser isto? Você que não consegue mandar em nada, você não manda nem no cabelo teu, você não manda nem numa dor tua de dente, você sabe o que é ser um com Deus? Pois é isso que Deus está querendo fazer contigo. Existe presente maior do que esse? Eternamente um com Cristo, que é Deus. Nossa, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Por isso eu posso dizer com toda certeza, gente, quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Essas pessoas, olha como elas morrem. As pessoas que ficam pregando que Jesus Cristo não é Deus, que ficam levando as pessoas a se afastarem de Cristo, olha como elas morrem, só, abandonada, sem amor, sem carinho, com uma alma desesperada, e se não encontram um padre para confessar, elas morrem numa situação de tal agonia, que dá medo de ver. Nós não podemos rejeitar o autor da vida, nós não podemos rejeitar o amor que Deus tem por nós, nós não podemos passar de lado e deixar Deus como se Ele não fosse nada. Eu sou.
Você não é, eu sou. Enviou-me a vós. Por isso, vamos nos converter. Precisamos e muito nos converter. E como disse a segunda leitura, eis, pois, o que eu vos digo e atesto no Senhor: não continueis a viver como vivem os pagãos. Quem seria capaz de inventar uma loucura e morrer por uma loucura? Não fazer a tua vontade em nada e morrer por uma mentira. Não casa, gente. O que é viver a vida de um pagão? Viver bem, correr atrás das suas vontades, fazer aquilo que você tem vontade. Se você roubar os outros, enganar, adulterar, mentir, é o que as pessoas acreditam. São Paulo nos diz: não é para viver assim. O amor de Deus começa quando a gente faz um firme propósito de não pecar mais, antes morrer do que pecar. Vá por esse caminho, senão a tua vida vai ser sempre regrada de felicidades humanas que são pequenas e que duram nada. A felicidade que Deus dá é eterna. Quer fazer uma experiência comigo? Vamos lá. Começa a rezar mais e começa a meditar só nas coisas santas de Deus. São Francisco, começa a ver a vida e começa a se empolgar com essa vida de São Francisco. Santo Antônio, começa a se empolgar com a vida de Santo Antônio. Depois você para porque você tem que trabalhar. Tem uma paz dentro de ti, uma alegria dentro de ti, uma felicidade dentro de ti que te acompanha o dia inteiro. No outro dia você começa a pensar em ganhar muito dinheiro, ter muitas coisas, comprar isso, comprar aquilo, fazer o que quer. Você continua pensando. De repente, quando você cansar de pensar nessas coisas, você para. Dá vontade de morrer. Sabe quem ensinou isso? Para discernir o espírito, Santo Inácio de Loyola. Quando a gente pensa as coisas de Deus e vive para Deus e se dedica às coisas santas, a nossa alma fica repleta de felicidade. Quando você se dedica às coisas do mundo, corre atrás das coisas do mundo, você fica num tédio que não sabe por que veio este mundo e que sentido tem essa vida. A vontade é de morrer. Quem vem a mim não terá mais fome, gente, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu te ensino isso, corra atrás de Cristo, porque Ele é muito bom. É teu amigo. E Ele veio a este mundo para sofrer como ninguém, por um amor infinito a ti. Mas tome muito cuidado, porque o demônio é muito inteligente. Ele pega uma verdade e coloca uma mentira por baixo. Difícil se livrar desta mentira do demônio. A verdade sempre tem que ser integral. Se a verdade não é integral, não é verdade. Ela acaba em pouco tempo. A verdade tem que ser totalmente integral. Eu te convido a ficar com nosso Senhor, com a sua mãezinha que tanto nos ama, com São José que soube cuidar dele, que pode fazer coisas espetaculares na tua vida. Eu te convido a ir no Santíssimo e aprender a agradecer a Deus. Eu te convido a deixar Deus trabalhar, pelo amor de Deus, gente. Por que que Deus não pode tocar na minha vida? Eu gostaria de saber por que que Deus não pode tocar na minha família. Por que que Deus não pode tirar a vida do meu filho? Por que que Deus não pode tirar a vida do meu pai e da minha mãe? Por que, gente, que Deus não pode fazer o que Ele pode? Se Ele é Deus, e Ele ama, e Ele é Pai, sabe o que é bom, existe vida eterna. Por que que Ele não pode agir na minha vida? Eu tenho uma preocupação imensa que eu não quero que Ele faça. Por que que eu não posso deixar Deus ser o meu Pai? Que falta de fé é esta? Que desconfiança é essa? Que vocês não sabem,
quanto isso machuca a Deus. Precisamos nos converter o mais rápido possível. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre